Ops. Peraí, que a gente Você tem. fez bem de esperar. Fiz bem. Ele espera um pouquinho. Sim. Roberto, você é. Os machos. Todos os Robertos aqui são. Olha só. É que ele tá dando o que de chave ali. Tira a foto, manda legal, tudo. Acho que vai dar também. Caraca, não faltam mais aqui. É, o cara. Gravação. Então, nós estamos aqui no dia 19 de agosto, dia 16 de Av. Estamos saindo do Tubeav. Pena, um dia tão legal e bacana. Dia dos namorados. Dia dos namorados judaico. Muito bem. Então, hoje, quem não sai para juntar com a patroa, ainda dá Hoje tempo. não tem fila, mas É, tem mais os judaico, fatos do assim. Bacanal é os... Segunda-feira ainda, né? O papai tá mais vazio. E só o Roosevelt que deve estar cheio. É, aí tá cheio. Pessoal, Muito bom. E aí, então, a gente tava tá cheio. uma vez lá sobre. Ok, já estamos gravando aqui, vamos concentrar. Então, a Marlo, então a gente está ainda no Rabban Gamliel, tá? A gente está, digamos, degustando o Rabban Gamliel bem, assim, de parte por parte. Ainda tem, acho que uns três encontros para a gente falar dele. Rabban Gamliel, ele foi um personagem importante, até a gente chabeava aqui, porque quando um dos mestres da geração anterior a ele foi pleitear uma salvação juntos ao general Aspasianos, ele falou para preservar Shoshelet do Rabban Gamliel, a Shoshelet da Nesiut de Benjam Israel, que eles descendiam de Hillel Azaken, que aí por sua vez era descendente de David Amelech, e eles eram mais ou menos a família real, né? Então o Rabban Yohanan Ben Zakkai pediu para preservá-los. Ele é uma figura muito importante, a gente viu que eles tinham tido uma desavença dentro da casa de estudos lá. Eles destituíram temporariamente Rabban Gamliel, depois ele fez as pazes com Rabi Yehoshua, e aí Rabi Elazar ben Azaria, que tinha tomado o lugar dele, não o tiraram totalmente e deixaram 3 Shabbatot, o Rabban Gamliel falando a Drashá e uma o Rabbi Elazar ben Azaria, tá? E aí, a gente está vendo aqui como eles eram muito próximos dos Césares e dos reis, eles tinham muito contato e eles iam visitar, eles iam pleitear, digamos, geralmente não era regalias para o povo judeu, era clemência para o povo judeu. Tipo, pediam para revogar algumas, como chama? Decreto. Decretos que faziam contra o povo judeu, e é por isso que eles circulavam muito lá nas fileiras, lá nas altas instâncias do governo romano. Tá? Então, continuando do que a gente viu da última vez, aqui uma conversa entre o Keisar, que é o César, e Rabban Gamliel. Amar lo Keisar le Rabban Gamliel, Yodeh ani Elokeichem, ma oseh ve'encha yoshev. Ele falou o seguinte: eu sei aonde o Deus de vocês, o que ele faz e onde ele fica, onde ele está situado. Itril Rabban Gamliel Leinach. Ele começou a dar uma. Leinach quer dizer gemer, bocejar. Tipo, ele começou a dar uma. Né? Amarlo Mazer, o que que foi? Tipo, que ele começou a, né, a se, meio que se queixar. Ele falou, o que foi? Por que que você está se queixando? Por que que você está dessa forma? Ele falou, Ben echad yesh li bekarchei hayam, yesh li gaguim alav. Eu estou com um filho que ele está distante. Ele está bekarchei hayam. Karchei hayam, sempre que a Gemara fala karchei hayam, é um outro continente além mar, né? Medina Tayan. Medinat Hayam. Yesh li gaguim alav. Eu tenho muitas saudades sobre ele. Verotsani shetareu li. Quero que você me mostre ele.
né? Se tem uma conexão aí, um acesso à internet, alguma coisa que eu consiga vê-lo, amar-lo, Yodea Hanhu. Você acha que eu sei onde está teu filho? Você sabe por que que você quer que... Amar-lo, Etish no Baretz, Inata Yodea Hanhu, Hayoshe Bashaman, Ata Yodea. Então ele já pegou ele no contrapé, falou, nem uma pessoa que está aqui na Terra, aqui nas instâncias inferiores, que é onde a gente está, você sabe onde está Deus que está nas instâncias superiores, está no céu? Que isso é um diálogo. Outro diálogo. אמר לו קיסר לרבן גמליאל, כתוב מונה מספר לכוכבים, מה שבחו? אף אני יכול למנות את הכוכבים. Ele falou assim, escrito no Teilim, que Deus conta, sabe, o número das estrelas. É, que tipo de elogio é esse? Eu também sei, ah, né, quantas estrelas tem. O que ele trouxe? Ele trouxe um monte de feijões, colocou num prato e começou a contar as estrelas. Cada estrela que ele contava, ele tirava uma do prato. E aí o que acontece? O, o Rabban Gamliel, enquanto ele pegou um prato, ele colocava os feijões de um lado para o outro. Só que o Rabban Gamliel pegou esse prato e começou a balançar. Pô, o que você está fazendo? Então, não, no céu é a mesma coisa. Os astros celestes, eles não ficam parados, eles ficam em movimento na abóbada celeste. Então, como você consegue contar? Mesmo jeito que você não consegue contar alguma coisa em movimento, aquilo você também não consegue. Veish Omrim, tem outra versão sobre essa história. Kachamarlo, Menuim Etzliach Kochavim, eu sei a quantidade, eu sei o número das estrelas. Amarlo Emorli, Kachecha, Veshinecha Kamaem. Em resposta a isso, o Rabban Gamliel falou: Ah, é? Você sabe o número das estrelas? Então me fala, quantos dentes você tem na boca? E Tili Adole Torpi Veamoneutam. Pôs a mão dentro da boca e começou a contar os dentes. Ele falou, Marlo, etanatun befichen atayodea, nem o que você tem dentro da sua boca você sabe. Você sabe o que tem lá, quantas estrelas tem no céu. Marlo quem sabe Rabban Gamliel. Então, outro embate entre eles que, como um bom judeu, ele sempre respondia com outra pergunta, né? Nem isso você sabe, como que você vai saber aquilo? Amar lo keisal Rabban Gamliel, mishekaraharim, shimishebararim lobarar ruach. Ele falou assim, o César, ele chegou com outro argumento. Ele falou assim, ó, vocês falam que tem um Deus só. Quem fez as montanhas não criou o vento. São duas entidades diferentes, ele falou. Shenemar, Kine Yotzer Arim, Uvore Ruach, porque está escrito em Amós, e veja que existe o Criador das montanhas, e o Criador e o Bo- Yotzer e Boré são dois nomes diferentes, são dois verbos para criação. Um cria e outro elabora, vamos dizer assim. Tipo assim, então tá escrito assim, Yotzer Arim Uvore Ruach. São duas entidades diferentes. Amarlo Elameata Etzeladam. Então, me fala assim, então você está falando que existem mais de uma entidade que criaram algumas partes do mundo. Então ele falou assim, e na pessoa? Me fala como que funciona. Está escrito primeiro, Vaivra Elohim et Adam Betzalmo. No primeiro perek de Bereshit está escrito que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E tem outro passo que está escrito, Vaitzer Hashem Elohim et Adam. E lá está escrito e Hashem Elohim criou o homem. Tipo, a nomenclatura que se refere a Deus está um pouco diferente. Aqui está escrito Elohim, aqui está escrito Hashem Elohim. Então você fala assim, se for assim, então quer dizer que teve duas entidades que criaram o mesmo homem? Tefach al tefach yesh ba'adam, ushnei nekavim yesh bo. Existem vários pedaços, né, do corpo humano e também existem vários orifícios no ser humano. Será que também nesse caso quem criou um não criou o outro? Como está escrito, Hanotá ozen alo ishma, e meotzer ain alo yabit.
também está escrito no Teilim, aquele que planta a orelha vai ouvir, é aquele que cria o olho, será que ele não vai enxergar? Isso se referindo a Deus. Então ele falou, Ren, sim. Amarlo bishat mitatam nitpaisu. Então o César tolamente respondeu, e na hora que eles morrem, eles fazem as pazes. Por quê? Porque na hora que a pessoa morre, o espírito abandona todo o corpo de uma vez só. Não é que o ouvido continua vivo e o nariz, né? Ele falou, então, se tivesse vários criadores, então, na hora que a pessoa falece, um perde o espírito, não, e o outro continua, porque eles não se entendem, né? Ele falou, provando para ele que ele O Kaiser sabia a Torá. sabia o Dizem que ele psiquim, aprendeu com o sobrinho, que é um dos tudo bem, sobrinhos dele. verdade, verdade, bem observado. Tem muitas histórias, inclusive, não sei se a gente viu aqui nesse contexto a história de Onkelos, mas tem aqui um capítulo só sobre Onkelos, sobre toda a história dele, a relação com Adrianos, que era o César naquela época, e como que ele, né, como desenvolveu tudo isso. Vamos só pegar mais um parágrafozinho antes da gente ir para Mishnah de para Masechet Megillah. Amar lo Keisan Rabban Gamliel, o mínimo até kol makom sheyesh bo asara Israel, Ashkenaz Shora. Falou César para Rabban Gamliel, vocês dizem que sempre quando juntam 10 judeus, a presença divina paira ali. Kama Shechinot yesh lachem? Pô, tem um menino aqui, um menino ali, um menino ali. Quantas Shechinot tem? Em cada uma delas paira uma Shekhinah. Kara leshamsho shel Keisar, vetafach lo al tzavaro. Então, o que que fez o Rabban Gamliel? Ele chamou para o serviçal do César e deu um cascudo na nuca dele e falou: Por que que você deixou o sol entrar na casa do César? Amarlo Hamal, lá me chorar. O sol ele brilha no mundo inteiro, não foi só na casa do César que ele está. Amar, ele falou, ele chama Shima Umdim, Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ele falou então o Rabban Gamliel para o César: Veja você, da mesma forma que o sol, que é uma fração dos milhares e milhares de serviçais, porque o sol não deixa de ser um serviçal perante Deus, né? O Shamashim você pode falar sóis mesmo, estrelas que tem na frente de Deus. O sol em si, ele paira, ele consegue espalhar, ele consegue, né, iluminar o mundo inteiro. Shekhinah, Shel Baruch Hu, ela Chapim Vekana. Dessa mesma forma, a Shekhinah, a presença divina, ela também consegue se expandir para todas os lugares onde se. Então, ele falou que a gente está tratando de outras dimensões diferentes sobre o que acontece com Shekhinah e os Minyanim, que a gente termina a parte do Sefer Abutei. Vá bloqueado. Deita dois pontinhos. Boa. Ok. A gente está na Tetvah Mudbeit número 2. Tá? A gente está mais ou menos a gente está na sétima linha contando das medianas. De baixo para cima, né? Não, de cima para baixo. Aqui, ó. Tá por aqui, Matheus. Ah, tá, já vi, tá. Então, a gente hoje é dia 19 de agosto, dia 16 de Av. A gente está em Megillah da Tetvava Mudbeit, 7 linhas depois das medianas. A gente estava contando a história de quando Esther entrou, depois que combinou com Mordecai que eles iam jejuar 3 dias e ela também ia com as meninas dela jejuar. Ela se preparou, está escrito que o Ruach HaKodesh ele desceu sobre ela, né? Vatilbash Esther Malchut, que ela se investiu de nobreza, e essa nobreza era a própria Shekhinah, que ela se vestiu com o Ruach HaKodesh, tá? E aí ela entrou. Só que
à medida que ela ia entrando no palácio, ela chegou, ela passou por uma sala que era a sala das estátuas, sala dos ídolos. E nesse momento, a Shekhinah se esvaiu dela, saiu embora. E aí ela começou a falar com Hashem, Hashem, será que por acaso você julga aquele que faz Bimezit igual aquele que faz Beshogeg? Por quê? Porque eu não tive intenção de estar aqui perante essas estátuas, né? Aí ela falou, não, pode ser então porque eu chamei ele de cachorro, aí ela chamou ele de leão, e é exatamente a gente que a gente parou. Vai rir, então, no final das contas, é, no final das contas, só está entrando aqui o senhor Lemler, seja bem-vindo. E então, na hora que a Shekhinah, na hora que a gente está contando a história do Megillat Esther, e a gente está aqui no ponto em que ela já entrou, já jejuou 3 dias, ela entrou no palácio, e aqui é um momento muito crucial, aqui pode dar tudo errado, Deus nos livre. Se ela não conseguir consentimento do rei para que ele, né, aceite ela, ela tem a chance grande de ser executada ali mesmo naquele momento, tá? E então ela entrou, e agora rufem os tambores, o que que vai acontecer? Diz a Megillah, Vaihi kirot hamelech et Esther hamalká, e assim foi quando o rei viu a Esther hamalká, dois pontos, abre aspas, taranana, Amar Rabi Yochanan, diz Rabi Yochanan o seguinte, Gimel Malachi Asharet Nizdamnu Labiotashá, 3 anjos intercederam com ela naquele momento e fizeram o seguinte: Echad shehigbia et savara, que levantou o seu pescoço, né, tipo para dar para ela uma postura. Ve'echad shemashach alea chut shel chesed, outro que puxou, que derivou, que atribuiu a ela chut shel chesed, como chama? Um fio de chesed, ou seja, um fio de bondade, de simpatia, né, de graça, um espírito de graça ele instilou nela. Vechad shematach et sharvit et asharvit. E outro que milagrosamente esticou o cetro de ouro do rei. O cetro de ouro do rei, que era a chave para que quem ele esticasse aquele cetro em direção à pessoa que entrou sem ser chamada lá no recinto, se ele esticasse para essa pessoa, essa pessoa tocasse no cetro de ouro, essa pessoa era salva. Porém, o que acontece? Imagino que tinha lá uma cena de suspense, né? Os guardas prontos para executar a pessoa que está entrando lá e todo mundo olhando para o rei se ele ia esticar, se ele ia conceder essa clemência para a pessoa que teve a ousadia de entrar lá sem ser chamado. Então, pelo jeito, tinha uma certa urgência para que ela conseguisse tocar naquele Sharvita Zahav, e realmente um dos anjos, ele esticou esse Sharvita Zahav dela e milagrosamente ela conseguiu tocar e fala a Gemara o seguinte, Amara Biri Yirmia, quanto foi esticado aquele Sharvita Zahav para que ela pudesse tocar? Marabir me achei amot, 2 amot, 1 metro. Tipo, aumentou 1 metro para que ela conseguisse encostar ali. Não, 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 Shnei Amot Hayab Mido al Shtemesre. Desculpa, falei tudo errado. O cetro tinha 2 amot, tinha 1 metro, e o anjo o estendeu até 12 amot, que eram 6 metros. Então, né, multiplicou por 6 o tamanho daquele charvito. Ve'amri lá, al Sheshesre. Tem gente que fala que ele estendeu até 16, 8 metros. Ve'amri lá al Esrim ve'arbe. Tem gente que fala que é 24 cúbitos, que dá 12 metros. Bimatnita Tana. Existe uma braita que fala al Shishim, que estendeu até 60, acho que 30 metros. Era grande a sala. Então, um salão real, né? Ok, então essa é
discussão toda. Ou seja, tem várias opiniões de qual foi o milagre, de quanto esticou aquele Sharvit Azav. Agora a Gemara vai trazer outros casos que também aconteceu um milagre de extensão. Alguém lembra de alguma coisa que estendeu milagrosamente? Bom, vamos ver aqui. Pechena tamotze be'amatá shel bat paro, Ah, é, né? Caso mais clássico. fácil. וכן אתה מוצא בשני רשעים. Dessa mesma forma, a gente vê também nos dentes dos רשעים, דכתיב, דשני רשעים שיברת, ואמר ריש לקיש, אל תקרא שיברת, אלא שיבבת. Tá? Essa história da filha de Paró, ela é clássica, ela viu o Moshe Rabbeinu na cestinha, e ela tomou a atitude de esticar o braço dela para tentar salvá-lo e milagrosamente o braço dela esticou de uma forma anormal, milagrosa, para que ela salvasse Moshe Rabbeinu. E tem também aqui os dentes dos Rechaim. Se eu não me engano, isso aqui é o seguinte: existe, na guerra de Sihon e Og, Og foi morto por Moshe Rabbeinu. Está escrito que ele pulou, e aí ele pulou não sei quanto e bateu no calcanhar de Moshe, de Og com o cajado dele, que era assim, ele era um gigante. Só que Sihon também era gigante. E o Sihon ele teve outra ideia para acabar com o povo judeu. Ele arrancou uma montanha da terra e quis jogar em cima do povo. Só que aí, qual o milagre que Hashem fez? Fez que os dentes dele subissem e se esticassem e entrassem dentro da montanha. Tu faz aquela cena lá que você vê no sei lá, Pica-Pau, não sei, que ele ficou enrolado lá com a montanha e dessa forma ele morreu. Então, isso que aqui é a história do Shinei Ereshaim Shivevarta, que ele esticou o dente dos Ereshaim. Essa Gemara, ela está bem mais extensa, se eu não me engano, na Masechet Ta'anit ou Masechet Sotah, um dos dois. Tá. Não, Masechet Sotah, sim. Amaresh Lakish, Alti Kreshibar, Tel Shivivar. Rabba Barofrim, Mishum Rabi Eliezer, Sheshama Mirabo, Verabo Mirabo. O Rabba Barofrim, que escutou de Rabi Eliezer, que escutou do seu Rav, e o seu Rav de seu Rav, fala que quanto que esticou a Sharvit? Mataim. Não foi nem 16, nem 12, nem 24. Hã? O próprio Reish Lakish, ele pulou um monte para casar com a irmã da... Muito bem, não consegui voltar. Né? Não consigo voltar. Vayomer la Hamelech Lester Amalcá. Bom, então qual é o próximo passo que ele viu, concedeu, estendeu o cetro, ou seja, concedeu clemência para Esther. E qual é o próximo passo aqui que acontece? Vayomer la Hamelech Lester Amalcá ma bachashatech ad chatzi amalchut veteas. Qual é o seu pedido, ó rainha? Eu te darei, te concederei até metade do meu reinado. Abre aspas a Gemara aqui e fala, Velokolam locham, e não toda, não, eu não te darei todo o reinado, só até a metade. Velo davar shechotzetz lamalchut, e também não algo que divide, que está bem no meio da malchut. E o que é essa coisa? O maininhu binyan Beit HaMikdash. É construção do Beit HaMikdash. Então ele já abriu um parênteses lá, porque quando a gente estudou no começo da Megillah, a gente viu que tinha muito do que está acontecendo aqui por trás dos planos da história da Megillah, é a discussão Vashti, que ela proibiu a construção do Beit HaMikdash, que o Hashverosh tinha começado a permitir, e tudo que girava em volta do Beit HaMikdash, tá? Muito do que está acontecendo aqui. E eu digo mais, Shabbat, o Rav Moshe Frit falou que tem uma opinião que faz a leitura do final da Masechet Ta'anit, que menciona Tu B'Av como um dos dias mais alegres do, do ano, que Tu B'Av é o dia da construção do Beit HaMikdash. Então, nada mais providencial que hoje, logo na saída de Tu B'Av, a gente está falando aqui sobre a construção do Beit HaMikdash. Ve'avo HaMelech ve'aman el ha'mishteh ha'shita. O que, na final das contas, a Hashverosh, Esther falou e pediu para Hashverosh, que ela pediu para o Aman e o Ahasverosh Então, comparecerem num banquete que ela tinha preparado, né? ia preparar. Acho que já estava pronto. Tá. Acho.
E aí, a Gemara traz o passo que relata isso. Vai avô Amelech ve'aman el amishte. Veio o rei e o Aman para o banquete, tá? Estou vendo aqui que o meu computador está com 12%, espero que ele aguente mais alguns minutos. É, e disse o rei e o Aman, e vieram o rei e o Aman para o Mishté. Tá? Pergunta a Gemara Tanura Banana, uma pergunta crucial aqui na história. Marata Esther Shezimna etaman. O que acontece aqui? Esther queria, afinal de contas, relatar e pedir clemência junto a Hashverosh pelo povo. O que ela está trazendo o Eichmann, aqui, o ministro que planejou toda a execução do povo junto com essa pedida? Que tem a ver? Qual que foi, né? Qual que A foi jogada. que passou pela cabeça dela? Então, aqui a gente vai ver 10, se eu não me engano, 10 respostas para essa pergunta, que ela é muito, muito importante, tá? Então, diz a Gemara, Amar Rabi Eliezer, era Amar Rabi Eliezer, Omer, Pachim Tamnalo. Ela estava escondendo uma trama. Pachim, na verdade, são tropeços. Uma armadilha. Ela estava querendo armar uma armadilha para Aman. Como está escrito no Pasuk, vai Yihish Luchanav Lifnehem Lepach. Tá? E foi a mesa perante eles para um tropeço. Rabi Yeshua fala, Mi beit avi lamda shamar imrev raev sonacha chilei. Ela aprendeu isso da casa dos seus pais, como está escrito num pasuk em, acho que em Mishlei, isso, em Mishlei, imraev sonacha, se você, se o seu inimigo tiver com fome, achilei o lachem, dê a ele de comer. Então, ela trouxe o inimigo dela para dar de comer. Foi só uma instrução que ela recebeu dos seus, né? Rabi Meir Omer, que deixe lo ito leitzav imrod. Por que que, por que que ele, por que ele, ela trouxe o Aman? Porque para que ele não, enquanto ela está conversando com o rei, tentando salvar o povo, para que ele não se aconselhe, não tente, né, arranjar uma Deixar ele por perto. saída, Deixar ele por Deixar o perto, né? inimigo perto. isso, deixar o inimigo perto, exatamente. Vai, Imrod. É, Rabiuda Omer, a terceira opinião fala que deixe lo yakiru bashi yudit. Por que ele não, ela quis trazer o amante? Se ela deixar o amante de fora, eles iam perceber, peraí, por que deixou o amante de fora? Será que ela tem alguma coisa contra ele? Sim, será que ela é judia? Então, para que não reconheçam que ela é judia. Rabi Nehemia acho que quarta opinião fala que deixa lo yomru Israel achot yesh lanu bet hamelech. Isso é muito importante. Por que ela trouxe? Imagina, todo o povo está jejuando há 3 dias. De repente, a Esther finalmente consegue falar com o povo judeu, o rei que talvez é a única chance que eles têm para conseguir se salvar. De repente, e tá todo mundo falando, não, graças a Deus, né? Rainha judia vai dar um jeito. De repente, ela traz o pior inimigo para junto da reunião. A pessoa fala, meu, deu tudo errado. O que eles vão fazer? César. Mais reza. Então, a resposta é exatamente isso. Shelo yomru yachot yeshlam beit hamelech. Isso que é muito importante. Interessante. Veyasichu da'atan min harachamim. E eles vão desistir e eles vão se distrair de querer rezar. Rabi Yossi Omer, que deixe yematsui la becholet. Para que ele esteja disponível para ela a qualquer momento, né? Rabi Shimon ben Menasse Omer, la yargisha makom, yasel hanules. Está fazendo a pior jogada possível. Talvez a Hashem vai olhar lá de cima e falar: eles não estão conseguindo se virar sozinhos. Deixa eu interceder e salvar a situação. Então, essa foi a jogada que ela fez. Rabi Yoshua ben Karcha Omer, Asbir Lopanim, que chegaram a Erguhu Vehi,
eu vou fazer assim o seguinte, eu vou dar em cima, eu vou ser simpática com Aman, e aí o rei vai ficar com ciúmes, e ele vai matar a mim e a ele, mas pelo menos o decreto vai ser anulado. Rabban Gamliel Omer, Melech HaFafhanaya. Ele era um rei que ele mudava de opinião muito rápido. E daí? Ele podia decretar, não, vamos acabar com a mano, vamos acabar com tudo. Passa meia hora, falou, não, voltei atrás. Então o que ela queria? Que ele estivesse lá perto, para que se o rei decidisse acabar com a mano, Já pegava. já pegava ele na hora. Amaraban Gamliel, Adan Srichim não le mudai. O Rabban Gamliel falou assim, a gente ainda precisa de Rabeleza, era mudai, que ele sempre resolvia problemas desse tipo de detalhe. Rabeleza era mudai, Omer Kinatoba Melech, Kinatoba Sarim. Quer dizer, Kinatoba Sarim. A inveja dele está no rei, a inveja dele está nos ministros. Deixa eu só ver aqui na tradução. Tô com inveja do. Keilu hu chashuv beinei. Ah, tá. O que que acontece? Ah, de dois lados. A jogada de dois lados, entendi. Que na Toba mesmo não gostaria. Se o rei vê que a rainha trouxe um ministro junto para um jantar mais íntimo que eles podiam ter, chamou um ministro, quer dizer que assim, a rainha acha que o ministro e eu tenho o mesmo nível, então o rei ia ficar com inveja. E por outro lado, os outros ministros que viam que tinha um ministro que entrou na reunião lá, mais importante, só ele, todos aqueles ministros iam ficar com inveja dele. Então isso quer dizer que na Toba Melech, que na Toba Saim, Ela cercou ele. ela cercou ele dos dois lados. Rava Amar, Lifnei Shever Gaon. Rava já é a Morá. Ele falou Lifnei Shever Gaon, antes da quebra de uma pessoa, ela sempre sobe lá para cima, né? Então Deus levantou e Esther queria levantar a moral muito de Amã para depois ele cair, mas ser uma queda definitiva. Abaye ve'amra Rava ve'Abaye ve'amra tarvayu behumam behumam assim et mishteihem shepurador que o castigo dos rechaim vem de dentro de um banquete, tá? Então, essas são, se eu não me engano, aqui tem 10 ou até mais motivos por que ela chamou ele. Acho que Reirav Baravu al Elial. Rabba Baravu encontrou Elial. Pelo jeito, o Elial aparecia para esse grande Rav. E ele falou o seguinte: Keman Haza Esther ve'av da'achi. Qual é a opinião que tinha mais razão na hora de falar isso? Amar lei kule que kule tanav kule amorai. Na verdade, Esther tinha essa opinião igual a